Era para ser um fim de semana simples, desses em que a gente visita um parente distante só para espairecer da rotina. Depois de anos sem vê-la, aceitei o convite da minha prima Helena para passar alguns dias em sua nova casa, num bairro chamado Los Olivos, nos arredores de Granada, na Andaluzia. Era um lugar bonito, silencioso, com casas antigas de muros baixos, árvores bem cuidadas e ruas tão limpas que parecia cenário de filme. Mas o que parecia ser apenas um retiro tranquilo se transformou numa experiência que até hoje me pergunto se realmente aconteceu ou se ainda está acontecendo. Cheguei numa sexta-feira à tarde e tudo correu normalmente. Jantamos cedo, conversamos sobre a família, demos risada lembrando de histórias da infância. Helena parecia bem, embora um pouco mais séria do que eu me lembrava. Às 21h45, ela começou a recolher as coisas da cozinha com pressa. Fechou todas as cortinas, apagou as luzes externas e me pediu que subisse para o quarto de hóspedes. Achei estranho, claro, mas fui. Às 21h59 em ponto, ouvi um clique seco em todas as janelas da casa. Trancas automáticas? Não. Era como se as janelas se fechassem sozinhas. Quando perguntei se havia alguma tempestade chegando, Helena me olhou com uma expressão vazia e disse apenas: "Aqui, depois das 10 da noite, ninguém sai. Nunca." O silêncio que veio depois foi tão pesado quanto a própria frase. Tentei perguntar mais, mas ela desviou o olhar e mudou de assunto. Fui para o quarto, mas é claro que não consegui dormir. Olhava pela janela a cada minuto, mas só via as luzes das outras casas, se apagando uma por uma, como se houvesse um combinado. Nenhuma movimentação na rua, nenhum carro, nenhum som. Exatamente às 22h15, ouvi passos, lentos, arrastados, vindos da rua. Olhei pela cortina, mas não vi nada. Os passos pararam bem na frente da casa e ficaram lá, por minutos. O som de algo raspando o chão. Um leve toque na janela, como se dedos passassem devagar pelo vidro. Voltei a me deitar, tentando racionalizar. Talvez fosse um animal, um vizinho estranho, mas no fundo eu sabia que não era. Na manhã seguinte, perguntei a Helena sobre o que tinha acontecido. Ela tentou rir, dizendo que o bairro era velho e cheio de manias, que as pessoas apenas preferiam se recolher cedo. Mas percebi que sua mão tremia levemente ao segurar a xícara de café. Mais tarde, ao dar uma volta sozinho pelo bairro, percebi que os moradores me olhavam com uma certa desconfiança, como se soubessem que eu não era dali, como se estivessem me medindo. Vi um casal cobrindo todas as janelas da casa com lençóis escuros às 3 da tarde. Uma senhora mais velha, ao me ver parado na calçada, atravessou a rua sem dizer nada. As crianças brincavam, mas nunca longe da porta de casa. E quando ouvi um rapaz comentar ao telefone, melhor irmos antes do horário, soube que aquilo era muito mais que um simples costume local. Mais tarde perguntei a Helena diretamente: "O que acontece se alguém sair depois das 10? Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e respondeu num tom que me arrepia até hoje: "Não é o que acontece com quem sai, é o que sai se alguém estiver lá fora." Aquela noite, às 21h58, eu decidi não dormir. Naquela segunda noite, fiquei no quarto com as luzes apagadas e a janela entreaberta, mesmo sabendo que Helena desaprovaria. Eu precisava entender o que acontecia naquele bairro após o horário maldito. O relógio digital marcava 21h59 quando, mais uma vez, ouvi os estalos secos das trancas das janelas sendo engatadas, um a um. Os sons ecoaram pela casa, como se a própria estrutura estivesse reagindo ao toque de um sinal invisível. Do andar de cima, ouvi Helena caminhando apressada e depois tudo ficou em silêncio. Esperei. Às 22h02, algo mudou no ambiente. Era como se o ar ficasse mais denso, como se o próprio bairro segurasse o fôlego. A rua
que durante o dia era cheia de vida e sons sutis da vizinhança, agora parecia um espaço morto. E então os passos voltaram, exatamente como na noite anterior. Lentos, arrastados, constantes, um som úmido, como se algo deslizasse pelo asfalto. Coloquei o olho entre as frestas da cortina e vi ao longe uma figura. Não estava completamente iluminada, mas era alta, magra, de movimentos estranhos, como se seus braços fossem longos demais para o corpo. Caminhava com a cabeça inclinada e parecia farejar o ar. Ela se aproximava da casa em silêncio absoluto, exceto pelo som de seus próprios pés. Quando parou em frente ao nosso portão, estendi a mão para puxar a cortina, mas hesitei. A figura se virou levemente, como se tivesse sentido o meu olhar. Não vi o rosto, só o contorno do que pareciam cabelos finos, longos e molhados. O ar entrou pela janela em um golpe seco, com cheiro de ferrugem, e meu corpo inteiro arrepiou. Me afastei, devagar, sem fazer barulho, e deitei na cama com os olhos abertos. Os passos ficaram parados por minutos diante da casa e então foram embora. Ou assim pensei. Na manhã seguinte, desci para o café com uma expressão que devia denunciar o pouco sono. Helena já estava na cozinha, olhando fixamente para a tela do celular. Aconteceu de novo, disse sem levantar os olhos. Perguntei o que queria dizer com aquilo, e ela apenas virou a tela para mim. Era uma mensagem em um grupo de moradores do bairro. Alguém havia saído de casa à noite. Um rapaz chamado Luiz, recém-chegado, havia saído com seu cachorro por volta das 22h10. A mensagem terminava com uma frase seca. O cão voltou sozinho. Luiz, não. Olhei para Helena, esperando que ela duvidasse da informação, que dissesse que talvez ele tivesse ido embora ou se perdido. Mas ela estava séria. Foi a segunda vez este ano, murmurou, e a terceira desde que me mudei. Mais tarde, tentei conversar com os vizinhos discretamente. Perguntei sobre Luiz, sobre a noite anterior, mas todos desviavam o olhar, ou simplesmente fingiam não ouvir. Na calçada em frente à casa dele, alguém havia colocado sal grosso em cruz sobre a porta. O cachorro latia sem parar desde o amanhecer, olhando sempre para o mesmo ponto do muro. À tarde, vi um carro preto, sem identificação, parado na esquina. 2 homens de terno observavam o bairro de longe, sem entrar. Um deles anotava algo num caderno enquanto o outro falava ao telefone. Quando tentei me aproximar, o carro acelerou lentamente e sumiu na próxima rua. Ao cair da noite, me sentei com Helena na sala e implorei que me dissesse tudo. Ela relutou, mas finalmente começou a falar. Existem coisas que não foram feitas para serem vistas. Aqui, depois das 10, o mundo continua, mas não é mais o nosso mundo. Se você estiver do lado de fora, algo percebe. Algo nota que você não devia estar lá. E então, ele começa a te seguir. Perguntei se alguém já tinha conseguido sair e voltar. Helena respirou fundo. Alguns voltam, mas não são mais os mesmos. Às 21h50, ela se levantou e começou a apagar as luzes. Tranca sua janela esta noite, por favor. Você já viu demais. Mas eu já tinha decidido. Naquela noite, eu não trancaria nada. Naquela noite, quando o relógio marcava 21h45, Helena subiu as escadas em silêncio, como sempre fazia. A rotina dela era precisa, quase ritualística. Fechar todas as cortinas, apagar as luzes do corredor, girar a tranca da porta da frente 3 vezes, sempre 3, e cobrir o espelho do hall com um lençol escuro. Eu a observava da escada, quieto, fingindo desinteresse. Quando me viu olhando, hesitou por um instante. Não é superstição, é sobrevivência, disse, e continuou o processo como se cada gesto tivesse um peso muito maior do que eu podia compreender. Assim que ela entrou no quarto e fechou a porta, me movi rápido. Desci, tirei o lençol do espelho e destranquei silenciosamente a janela da sala.
Queria ver, queria entender, talvez até gravar algo com o celular. Mas a verdade é que nenhuma imagem capturaria o que aconteceu naquela noite. Às 22h01, o bairro pareceu mudar de temperatura. O ar ficou parado, como se não houvesse mais vento. Nenhum som de grilo, nenhum cão latindo. Uma escuridão incomum tomou conta das ruas, mesmo com os postes acesos. Era como se a luz não alcançasse mais. Do lado de fora, notei movimento nas casas ao redor. Pelas frestas das cortinas, vi sombras cobrindo janelas, velas sendo apagadas, televisores desligados. Um homem mais velho, na casa da frente, estava rezando com a testa colada na porta, os olhos fechados. De repente, senti algo diferente no reflexo do espelho que eu havia deixado descoberto. Olhei. Por um segundo, apenas um. Jurei ter visto minha imagem piscar fora de sincronia, como se meu reflexo estivesse atrasado meio segundo. Me afastei de imediato e joguei o lençol de volta sobre o espelho, o coração martelando dentro do peito. A partir daquele momento, comecei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos, como a ausência de sinos nas casas, nenhum badalo, nenhuma campainha, e as fechaduras externas reforçadas com tábuas por dentro, ou os símbolos, riscados discretamente em várias portas, cruzes inclinadas, círculos com traços, marcas feitas a giz. Na manhã seguinte, fui até uma pequena mercearia na esquina, onde uma senhora baixinha com sotaque andaluz me atendeu. Aproveitei para puxar conversa. Perguntei sobre o bairro, se era sempre tão silencioso à noite. Ela parou por um instante, como se calculasse se podia confiar em mim. Então disse: Los Olivos foi construído sobre terreno antigo, muy antiguo. Nadie quiere saber de dónde viene lo que sale por la noche. Solo sabemos que, se não te vê. Aquilo me arrepiou. No balcão havia uma pequena caixa de madeira com saquinhos de sal, galhos secos e pedras pretas polidas. Ao perguntar, ela respondeu com naturalidade: Protección, lo básico. Comprei um saquinho por impulso. Na saída, encontrei uma jovem com fones de ouvido sentada na calçada. Sorri e tentei puxar assunto. Ela sorriu de volta, mas disse algo que me gelou. Não se acostuma, sabe? A gente só aprende a respeitar. Todo mundo que tenta entender acaba sendo notado. Naquela tarde, recebi um bilhete por baixo da porta. Era anônimo, escrito à mão em espanhol, com letra firme e agressiva. Deixe as regras como estão. Ninguém mais precisa desaparecer. Corri até a rua, olhei para todos os lados, mas não havia ninguém. E então comecei a perceber. Cada regra, cada silêncio, cada cortina fechada, não era paranoia coletiva. Era defesa. Uma defesa contra algo que ninguém ousava nomear, e eu, sem perceber, já estava quebrando cada uma delas. A noite seguinte chegou com o céu pesado e um vento morno que parecia soprar de lugar nenhum. O dia havia sido estranho, com os moradores mais calados do que o normal, e até mesmo as crianças, sempre barulhentas nas calçadas até o fim da tarde, haviam sumido mais cedo. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, e aconteceu. Por volta das 21h20, enquanto tomava um chá na sala, ouvi passos do lado de fora. Pela cortina entreaberta, vi um homem que eu não conhecia passeando, calmamente com um cachorro de porte médio, um vira-lata castanho que abanava o rabo distraído. O homem usava fones de ouvido e parecia cantarolar alguma música, alheio ao ambiente ao redor. Helena apareceu do nada, pálida, com os olhos arregalados. Ele é novo, mudou-se anteontem, ninguém teve tempo de avisá-lo. Quando olhei de novo, vi alguns vizinhos espiando discretamente por trás das cortinas. Ninguém gritava, ninguém avisava. Era como se o próprio bairro se recusasse a interferir. Quando o relógio marcou 21h57, o homem ainda estava na rua, distraído. E foi então que vi, pela primeira vez, os olhos de Helena brilharem de medo. Ele precisa entrar agora. Por favor.
Eu me levantei para correr até a porta, mas ela me segurou pelo braço com uma força que eu não sabia que ela tinha. Se você abrir, quem vai entrar não é só ele. O pânico em seu rosto me paralisou. E então, às 22h em ponto, algo mudou. O cachorro parou de andar, orelhas em pé, focinho erguido, farejando o ar como se tivesse sentido algo invisível. O homem tirou os fones e olhou em volta, percebendo tarde demais que algo não estava certo. O poste ao lado dele piscou 2 vezes, depois apagou. Em seguida, os próximos. Como um véu de escuridão se espalhando, os postes da rua foram se apagando um a um, numa sequência que se aproximava dele como uma onda. O homem correu, puxando o cachorro pela coleira, mas o animal travou, cravou as patas no chão e começou a rosnar para algo que eu não conseguia ver. Um vulto escuro passou rapidamente entre 2 casas do outro lado da rua. Muito rápido para os olhos acompanharem, mas lento o bastante para se fazer notar. O homem gritou por ajuda, mas nenhuma porta se abriu. A essa altura, Helena chorava em silêncio, de costas para a cena, os olhos fixos no chão. É sempre assim, a gente avisa, eles não acreditam. O bairro tenta manter os nossos vivos, mas sempre chega alguém que acha que sabe mais. Pela janela, viu o homem desaparecer no beco entre as casas. O cachorro ficou parado por alguns segundos, depois correu na direção contrária e desapareceu entre as sombras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Na manhã seguinte, todos fingiram que nada havia acontecido. Caminhei até a casa dele, uma esquina com jardim ainda mal cuidado e caixas por desempacotar. A porta estava entreaberta, com luzes acesas lá dentro, mas ninguém respondia. O cachorro reapareceu por volta das 8 da manhã, sujo de terra, com o focinho arranhado e uma coleira pendurada por um fio. Andava em círculos, nervoso, como se não reconhecesse mais o próprio território. No grupo dos moradores, nenhuma mensagem foi enviada sobre o desaparecimento. Ninguém mencionou o nome do homem. Apenas uma publicação simples, feita por alguém chamado Sr. Rivas. Um lembrete a todos, após as 22 horas, nenhum deslocamento externo é autorizado. Regras foram estabelecidas para proteção coletiva. Aquela tarde, sentei no banco da praça e fiquei observando o movimento, ou melhor, a falta dele. Uma mulher do outro lado da rua me encarava há alguns minutos. Então se aproximou. Baixa, cabelos brancos, andar lento. Parecia ter uns 70 anos. Sentou ao meu lado, sem pedir permissão, e disse: "Você não é o primeiro a tentar entender. Mas ouça bem o que vou te dizer, filho. A rua muda. Depois das 10, ela já não é mais a mesma. Se olhar demais, ela olha de volta." E sem dizer mais nada, levantou-se e foi embora, como se tivesse dito tudo o que precisava. E eu entendi, de forma fria e silenciosa, que ali as regras não protegiam do medo. Elas protegiam do que vinha quando o medo se tornava real. Eu já não sabia mais em quem confiar, nem mesmo em mim. As noites haviam virado longas vigílias, cheias de sombras imóveis e barulhos que vinham do lugar errado. E os dias eram ainda piores, porque todo mundo fingia que nada estava acontecendo. A ausência do homem da noite anterior foi engolida pelo silêncio do bairro. Ninguém batia à sua porta, ninguém recolhia seus pertences, ninguém falava o nome dele. Era como se ele nunca tivesse existido, como se o bairro o tivesse apagado. Mas o que me tirou o chão mesmo foi o que aconteceu na noite seguinte. Tudo parecia calmo, dentro da nova normalidade, até que meu celular tocou às 22h03. Sim, você leu certo. O telefone tocou. E isso não deveria ser possível. O bairro não tinha sinal de celular depois das 10 da noite. Eu tinha testado, mais de uma vez. Peguei o aparelho com a mão trêmula e na tela só aparecia número desconhecido. Quis desligar, devia ter desligado, mas atendi. E do outro lado da linha, uma voz masculina,
baixa, rouca, quase um sussurro, falou o meu nome. Não perguntou quem era, não disse de onde estava falando, apenas pronunciou meu nome completo, pausadamente, como se estivesse lendo. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: "Você não devia estar aqui." A voz tinha um sotaque indefinido, como se cada palavra fosse de um idioma diferente. "Eles já te notaram." A ligação caiu. Corri até a janela e vi a rua vazia, igual às outras noites. Mas agora o silêncio parecia mais pesado, mais denso, como se a própria escuridão estivesse me observando. Voltei para o quarto e travei a porta. Helena bateu pouco tempo depois, com o rosto tenso. "Você atendeu, não foi?" Eu não consegui responder. Essas ligações vêm de dentro do bairro. Ninguém sabe como, ninguém consegue rastrear. Mas quem atende passa a ser observado mais de perto. Tentei argumentar, dizer que não fazia sentido, que talvez fosse só um trote, mas ela apenas balançou a cabeça. "Você vai ver." E tinha razão. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo vibrando do lado de fora da casa. Um zumbido grave, como o som de um transformador elétrico falhando. O ar ficou pesado e meu corpo imóvel. Não sei se era paralisia do sono, alucinação ou outra coisa. Mas vi a maçaneta da porta girar, devagar, silenciosa, e depois voltar ao lugar. Como se alguém tivesse tentado abrir e mudado de ideia. Quando consegui me mover, corri até a porta e a travei novamente. Não contei a Helena. No dia seguinte, revisei todo o histórico do celular. Nenhuma chamada recebida àquela hora. Nenhum número desconhecido registrado. Como se nada tivesse acontecido. E foi quando percebi que a realidade ali se dobrava à vontade do próprio bairro. Que as coisas não seguiam as mesmas regras. Aquela noite, não consegui comer. Passei horas tentando lembrar se alguém mais havia me perguntado meu nome desde que cheguei ali. E a verdade me gelou. Sim, alguém havia perguntado. A garotinha na mercearia, a senhora no banco da praça, até mesmo o homem com o cachorro. Todos fizeram questão de repetir meu nome depois que eu disse, como se quisessem que aquilo se espalhasse. Como se o nome fosse um convite. E me lembrei das palavras da idosa. Se olhar demais, ela olha de volta. Talvez fosse o nome o primeiro olhar. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol aquecer as telhas de Los Olivos, eu já estava na praça principal com meu caderno de anotações e uma lista mental do que precisava entender. Aquilo não era mais só uma visita à minha prima. Era uma obsessão. Eu precisava saber o que era aquele lugar, de onde vinham as regras e por que tudo parecia seguir um roteiro silencioso, mas meticulosamente calculado. Comecei pela Biblioteca Municipal de Granada, a mais próxima que ainda mantinha registros de zoneamento urbano e arquivos antigos de bairro. Chegando lá, fui direto ao balcão de atendimento e perguntei pela Fundação de Los Olivos. A bibliotecária hesitou. "Tem certeza de que é esse o nome?" perguntou com um olhar desconfiado. "Sim, bairro residencial, próximo à rodovia 323, uns 20 minutos daqui." Ela mexeu nos arquivos físicos, depois no computador e balançou a cabeça. "Não tenho nenhum registro oficial com esse nome. Mas talvez haja algo nos arquivos de urbanismo anteriores a 1980. Pedi acesso e depois de alguns minutos, ela me trouxe uma caixa empoeirada com plantas urbanas datadas de 1972. Folheando os documentos, encontrei algo curioso. Um loteamento chamado Conjunto Habitacional Nueva Esperança, projetado por uma construtora chamada Solvida S.A., localizada em Madrid. Mas essa empresa, segundo uma nota de rodapé rabiscada à mão em um dos papéis, havia declarado falência em circunstâncias irregulares poucos anos após o início da construção. O bairro jamais fora concluído oficialmente e, ainda assim, ele existia. Voltei à caixa e encontrei uma planta do terreno.
Era o mesmo traçado de ruas, os mesmos quarteirões, mas com um detalhe. No centro, onde hoje há uma praça com bancos e árvores, constava um símbolo estranho em vermelho, sem legenda. Apenas um desenho circular com traços cruzados, como se fosse uma marca interditada. Tirei fotos discretamente e saí de lá com mais perguntas do que respostas. De volta a Los Olivos, fui até a praça e procurei o local onde, segundo o mapa antigo, estava aquele símbolo. No centro exato da grama bem cuidada, encontrei uma tampa de ferro fundido. Era grande, redonda e sem nenhuma identificação, nem número, nem selo da prefeitura, nem alça para abrir. Tentei movê-la, nem se mexia. Em volta, o chão estava levemente afundado, como se fosse uma estrutura isolada do solo. Quando me levantei, percebi que um homem me observava da varanda de sua casa. Era o mesmo senhor que eu havia visto rezando dias antes. Ele apenas balançou a cabeça negativamente e voltou para dentro sem dizer uma palavra. Mais tarde, contei tudo a Helena. Mostrei as fotos e os documentos. Ela ouviu em silêncio, mas não parecia surpresa. Apenas disse: "A praça é o centro. Sempre foi. Acredita-se que foi lá que aconteceu o primeiro contato." Perguntei o que ela queria dizer com isso. Alguns dizem que foi uma escavação. Outros dizem que foi um ritual. Eu não sei. Só sei que desde então o bairro nunca mais foi só um bairro. À noite voltei ao quarto com as imagens na cabeça. Observei os registros antigos, a marca na planta, e um detalhe me chamou a atenção. A mesma forma circular, com traços cruzados, também estava presente nas portas de pelo menos 3 casas do bairro, inclusive na de Helena, esculpida discretamente na parte de dentro da madeira. Aquilo não era coincidência, era marcação, era aviso, como se as casas formassem uma barreira, como se tudo tivesse sido arquitetado não para proteger quem está dentro, mas para manter algo trancado do lado de fora, ou quem sabe do lado de dentro. Antes de dormir, olhei meu reflexo no espelho novamente, e dessa vez ele não estava atrasado, mas sorria levemente, mesmo que eu não estivesse sorrindo. A partir daquele instante, tive certeza. Algo no bairro me conhecia, e não ia me deixar ir embora tão fácil. Era inevitável. Algo em mim já tinha cruzado a linha, já não era mais só curiosidade, era atração. Como se o próprio bairro me puxasse cada vez mais para perto do que se escondia depois das 22 horas. Naquela noite, Helena saiu mais cedo, do quarto, e deixou a porta dela trancada por dentro. Não houve despedida, não houve aviso. Era como se ela soubesse que eu não pretendia seguir as regras. Fiquei sentado no sofá, sozinho, com todas as luzes apagadas, esperando o relógio marcar o minuto exato. 22 horas. O silêncio caiu como um cobertor grosso. Eu me levantei, destranquei a porta da frente com cuidado e a abri. O ar do lado de fora estava parado, mais denso do que nunca, como se tivesse sido tirado de outro lugar. Os postes de luz estavam acesos, mas sua iluminação era morta, sem força. A rua parecia intacta, mas estranha. Como se tudo estivesse no lugar certo, mas algo estivesse errado com a ordem das coisas. Caminhei devagar pela calçada, o coração batendo, em um ritmo irregular, cada passo ecoando como um aviso. Meus olhos vasculhavam os cantos das casas, mas tudo parecia deserto. E foi então que percebi que o silêncio não era completo. Havia um som de fundo, quase imperceptível, algo como um sussurro constante, vindo de todas as direções, mas sem formar palavras. Virei a esquina e segui até a praça central. A tampa de ferro estava lá, como no dia anterior, mas agora um leve vapor escapava pelas bordas. Abaixei-me, toquei o metal com a ponta dos dedos. Estava quente. Nesse momento ouvi o som que mudaria tudo. Passos atrás de mim. Lentamente me virei e vi uma figura parada a uns 10 metros. Era alguém, ou algo, muito magro,
muito alto, vestindo roupas que pareciam antigas, como de outra época. O rosto estava coberto pela sombra do capuz, mas os olhos brilhavam num tom âmbar. Não piscavam, apenas me encaravam. A figura começou a andar na minha direção, devagar, como se não tivesse pressa. Meu corpo congelou, mas minha mente gritava para correr. Girei e voltei pela mesma rua, mas algo havia mudado. A casa de Helena não estava onde deveria. O número da rua era o mesmo, mas a fachada era diferente. As janelas estavam com tábuas pregadas, a porta era vermelha. Olhei em volta e percebi que nada mais estava igual. Os postes tinham desaparecido, as calçadas estavam rachadas. Era como se eu tivesse entrado em uma versão distorcida do bairro. Comecei a correr, virando rua após rua, mas nenhuma era familiar, nenhuma saída levava a lugar algum. E então, ao olhar para trás, vi a figura parada na esquina. Não andava mais, mas estava mais perto do que antes. Os sussurros ficaram mais altos. Me escondi atrás de uma lixeira e tentei controlar a respiração. Nesse momento, ouvi outra coisa. Vozes, mas não vinham da rua. Vinham de dentro das casas. Eram vozes familiares. Helena, minha mãe, até minha própria voz, chamando por socorro. Tapei os ouvidos, desesperado, e comecei a gritar que aquilo não era real. Mas o bairro não me ouvia. O bairro não queria que eu saísse. Me levantei e continuei correndo até ver, ao longe, uma luz azulada fraca saindo de uma janela entreaberta. Era uma casa abandonada, quase em ruínas, com a porta escancarada. Entrei sem pensar, guiado pelo instinto. Lá dentro, a casa parecia congelada no tempo. Móveis cobertos de poeira, retratos antigos nas paredes com rostos borrados. E no centro da sala, uma escada que descia para o subsolo. A luz vinha dali. Desci degrau por degrau até encontrar um cômodo iluminado por velas azuis, com símbolos desenhados no chão e um espelho coberto por um pano branco. Uma mesa ao centro guardava apenas um único objeto: meu caderno de anotações, aberto, com a última página escrita. Mas a letra não era minha, e o que estava escrito gelou minha alma. Agora que viu demais, algo precisa tomar seu lugar. Fiquei paralisado diante do caderno aberto. Aquela frase, agora que viu demais, algo precisa tomar seu lugar, parecia ter sido escrita no exato momento em que meus olhos a encontraram. A caligrafia era irregular, mas, curiosamente, semelhante à minha. Cada letra parecia um reflexo imperfeito do meu próprio traço. Me aproximei devagar e fechei o caderno com mãos trêmulas, sentindo o calor estranho que emanava da madeira da mesa. As velas ao redor começaram a estalar, como se algo estivesse reagindo à minha presença. E então veio o som. Não mais os sussurros que pareciam vindos de fora, mas uma voz dentro da sala, baixa e distorcida, que disse com clareza: "Você não deveria ter entrado." Me virei com o coração disparado, mas não havia ninguém. O pano que cobria o espelho no canto da sala tremulou levemente, como se tivesse sido tocado por uma brisa que eu não senti. Me aproximei com cuidado e, sem pensar, puxei o pano. O reflexo que vi me fez recuar de imediato. Não era exatamente eu. A figura do outro lado do espelho tinha meus traços, minha roupa, mas o olhar estava morto, vazio, sem alma. Ele sorriu, mas eu não sorri. A cabeça dele se inclinou lentamente e então ele piscou, com atraso, como se estivesse me imitando. Senti o pânico rasgar meu peito. Saí correndo da casa, tropeçando nos degraus da escada, com o caderno ainda na mão. Ao sair, o bairro estava diferente de novo. Agora havia uma névoa espessa cobrindo tudo, e o céu não tinha estrelas. As casas pareciam cascas vazias, as janelas negras como olhos sem fundo. Corri por ruas deformadas, onde placas de trânsito giravam sozinhas e portas batiam sem vento.
Meus pés me levaram de volta à casa de Helena, ou ao que parecia ser a casa dela. A porta estava aberta. Entrei, ofegante, chamando por ela. Nada. Subi até o quarto e encontrei alguém sentado na beirada da cama, de costas para mim. Tinha o mesmo cabelo, a mesma blusa, o mesmo perfume suave. Mas quando me aproximei, a pessoa virou o rosto devagar e meu corpo congelou. Era eu, mas não era. Era como se um molde tivesse sido preenchido com algo que não entendia o que era ser humano. Ele me olhou com desprezo ou pena e disse, com minha própria voz, agora só há espaço para um. Corri escada abaixo, mas a casa parecia se estender infinitamente. O corredor que levava à porta da frente agora tinha dezenas de metros. As paredes sussurravam meu nome e os quadros pendurados mostravam cenas que eu nunca vivi. Eu chorando em um enterro, eu olhando para o vazio em um quarto branco, eu caminhando de mãos dadas com estranhos que sorriam com bocas demais. Quando finalmente alcancei a porta, empurrei com força e me vi do lado de fora novamente. O bairro parecia ter voltado ao normal, mas nada estava normal dentro de mim. Caminhei até a esquina, onde vi uma criança desenhando com giz colorido na calçada. Me aproximei e perguntei o que ela estava fazendo ali tão tarde. Sem me olhar, ela respondeu, você está atrasado, já tomaram sua casa. Ao olhar o desenho no chão, vi um contorno de corpo, o meu. Ao lado, uma figura preta sem rosto segurava sua mão. Ela então disse, como quem fala sobre o clima, às vezes eles escolhem alguém para deixar ficar, mas o preço é que outra coisa precisa ir embora com o seu nome. Me ajoelhei diante dela e perguntei, e o que acontece com quem volta? Ela sorriu, finalmente levantando os olhos para mim, e os olhos dela eram todos brancos. Quem volta nunca é reconhecido. E então se desfez em poeira, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, ajoelhado, com o coração destruído e a certeza de que havia cruzado uma linha invisível. O bairro não me expulsou. Ele me aceitou, mas à sua maneira. E agora, uma parte de mim já não respondia mais por mim mesmo. Passei o restante da noite vagando pelo bairro como um espectro, sem rumo, tentando distinguir realidade de delírio. A névoa havia recuado, mas a sensação de que algo me observava persistia como uma presença constante atrás dos olhos. A cada esquina, uma lembrança falsa parecia tentar se encaixar na minha cabeça. Memórias que não eram minhas, vozes que eu nunca tinha escutado me chamando por nomes que eu não reconhecia. Andei até a casa de Helena. A porta agora estava trancada. Bati, chamei, insisti. Ninguém respondeu. Ao tentar espiar pela janela, vi as luzes acesas e as sombras de alguém se movendo lá dentro. Mas não era ela. E quando o vulto se virou em direção à janela, era eu, outra vez. Fechei os olhos com força e recuei. Eu já não sabia onde terminava o sonho e começava o pesadelo. Desci correndo até a praça, como se aquele lugar central me chamasse de volta desde o início. A tampa de ferro ainda estava lá, mas dessa vez não havia vapor, nem calor. Havia algo muito pior, um silêncio que absorvia o som do mundo. Sentei-me na borda, respirando com dificuldade, quando ouvi um estalo atrás de mim. Era o Sr. Rivas, o vizinho calado da casa mais antiga da rua. Trazia consigo uma lanterna pequena e um envelope marrom nas mãos. Você foi longe demais, disse sem me olhar. Mas ainda tem uma chance. Entregou-me o envelope, que estava lacrado com cera preta e um símbolo igual ao do mapa antigo. O círculo com os traços cruzados. Se abrir, não vai poder voltar atrás. Rasguei o lacre. Dentro havia uma carta manuscrita, datada de 1974. Falava sobre a fundação de Los Olivos, sobre um grupo chamado Los Guardianes del Umbral.
e sobre um experimento feito por uma corporação privada que pretendia estudar fenômenos limítrofes de consciência coletiva e ruptura espacial. O texto era técnico, mas a última linha era clara como cristal. Abrimos o que não devia ser tocado. Agora o lugar respira sozinho. O Sr. Rivas, então, caminhou até o centro da praça, ergueu a lanterna e apontou para a tampa. Debaixo disso existe uma escada, mas ela só aparece para quem já foi notado. Ele não me disse o que eu encontraria lá embaixo. Apenas disse que, se eu descesse, teria uma escolha. Ou selar aquilo para sempre, perdendo algo que talvez eu nem compreenda, ou sair carregando parte do que vive ali. A dúvida me corroeu, mas o medo de ser substituído, apagado ou até mesmo multiplicado era maior. Então, toquei novamente a tampa, que dessa vez cedeu com um leve ruído metálico. Sob ela, havia degraus de pedra cobertos por uma escuridão viva. Desci. O ar ali era mais frio, mas não gelado. Era ancestral. Cada degrau parecia puxar minha memória, como se me esvaziasse enquanto eu descia. No fundo, encontrei uma câmara circular com paredes cobertas por símbolos e frases escritas em dezenas de idiomas. Ao centro, uma superfície líquida espelhada, como mercúrio negro pulsando. E ao me aproximar, vi meu reflexo, mas pela primeira vez ele não me imitava, ele me observava e sorriu primeiro. Atrás de mim, a voz de Helena ecoou, mas fraca, como uma lembrança distante. Se você entrar, alguém terá que ficar no seu lugar. Entendi então que aquilo era o portal, não uma passagem comum, mas um véu entre o que somos e o que não conseguimos aceitar. Tinha duas opções: sair e viver sendo caçado por uma cópia, ou entrar e encarar o que realmente mora do outro. Lado do espelho. Estendi a mão, toquei a superfície líquida e ela me puxou sem resistência. Fui engolido pelo escuro sem dor, sem som. Apenas a certeza de que, a partir dali, nada mais seria como antes. Não sei quanto tempo fiquei ali dentro. Não havia relógio, nem tempo, nem forma. O que havia era um espaço que respirava em silêncio, onde tudo parecia observar, registrar e aprender. Dentro daquele líquido escuro, eu não sentia dor, nem medo. Apenas a sensação de que algo se aproximava de mim por todos os lados. Era como ser cercado por 1000 versões minhas, todas feitas de sombras, todas incompletas. Algumas falavam comigo, outras apenas repetiam gestos que eu nunca fiz, mas que pareciam possíveis, como se fossem variações de um eu que quase existiu. E então, de repente, tudo parou. Abri os olhos de novo, deitado no chão da praça. Era manhã. Os pássaros cantavam, o céu estava limpo e Los Olivos parecia, mais uma vez, apenas um bairro comum. Helena me acordou com um toque leve no ombro, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Você dormiu aqui fora a noite toda. Está tudo bem? Eu tentei explicar o que havia vivido, mas ela apenas sorriu, balançando a cabeça. Acho que sonhou. Fui até a casa, tomei um banho, troquei de roupa. Tudo parecia normal, mas nada estava. O espelho do banheiro não devolvia meu reflexo. Só um brilho opaco, como se algo se movesse do outro lado, à espera. Nas ruas, os vizinhos me cumprimentavam com acenos. O cachorro do homem desaparecido me seguiu por alguns quarteirões, como se me reconhecesse. Voltei à praça à tarde e encontrei o Sr. Rivas sentado no banco, lendo um jornal. Sentei ao lado dele. Conseguiu voltar, ele disse, sem tirar os olhos da página, mas não inteiro. Perguntei o que aquilo significava. Ele apenas folheou o jornal e me mostrou uma nota de falecimento sem nome, com uma foto borrada, que parecia comigo. Tentei rir. Disse que era uma brincadeira de mau gosto. Ele respondeu: às vezes é mais fácil deixar uma parte sua morrer do que levá-la com você. Aquela noite, Helena preparou o jantar como sempre. Às 21h50, começou a fechar as cortinas e trancar as janelas. Eu apenas observei. Quando ela terminou, disse: quer subir?
Eu respondi, já sei o caminho. E fiquei sozinho na sala esperando. Às 22, ouvi os sons conhecidos, os estalos, o silêncio, os passos. Mas dessa vez, não olhei pela janela. Fui até o espelho do hall de entrada e retirei o lençol que o cobria. A imagem refletida piscou ao mesmo tempo que eu. Perfeito. Idêntico. Mas não foi um alívio. Foi confirmação. Algo havia voltado comigo. Algo havia saído no meu lugar. Talvez eu tenha me tornado parte do bairro. Talvez ele tenha me moldado para continuar mantendo as regras. Ou talvez eu seja só mais uma peça repetida de um tabuleiro que ninguém sabe quem montou. Hoje moro em Los Olivos. A casa é minha agora. Helena se mudou, dizem que para o norte. Não a vejo desde aquele dia. Me tornei mais um vizinho calado, que não fala muito, mas que observa. Nunca saio depois das 10. Nunca. E todas as noites, às 21h59, fecho as cortinas, apago as luzes e cubro os espelhos. Porque eu sei o que acontece com quem quebra as regras. Eu vi. Eu fui. E mesmo que o mundo lá fora continue, aqui dentro, o tempo nunca é o mesmo depois das 10.